Bom dia, prezados irmãos e irmãs. O título da nossa mensagem hoje é Consciência Ecológica. E o texto bíblico para a nossa reflexão está no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 25. Assim diz a palavra de Deus. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, pedimos que o Teu Santo Espírito esteja nos dando a capacidade para compreendermos o significado desta mensagem que é muito profunda e que possamos aplicar toda esta sabedoria ao nosso viver diário. Nós te pedimos, agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A natureza desempenha um papel central na preservação do ser humano. Toda vez que, de alguma maneira, a natureza é afetada, o ser humano também, invariavelmente, será afetado. Diante da trágica ocorrência desta pandemia que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão se perguntando o porquê do surgimento do novo coronavírus. E nós já ouvimos praticamente de tudo. Há aqueles que defendem uma teoria conspiratória, acreditando que o vírus foi criado em laboratório com a intenção de prejudicar a economia de vários países. Outras pessoas imaginam que esta pandemia representa um castigo de Deus pelo fato de a humanidade estar se posicionando de maneira contrária às leis morais de Deus. E há várias outras opiniões. Recentemente, li um artigo interessante descrevendo a entrevista do físico e escritor Fritjof Capra, autor do livro O Tal da Física, à Folha de São Paulo. E este físico procura fazer uma integração entre a física moderna e uma visão integral da vida do ser humano no planeta. Este escritor e cientista afirmou que a pandemia é uma resposta biológica do planeta e relaciona a desigualdade social, a economia predatória e a devastação ambiental ao surgimento do novo coronavírus. E, de fato, nós temos verificado que um sistema econômico
explorador, aliado à opressão do ser humano em vários aspectos da sua vida, a devastação do meio ambiente, a marginalização progressiva de setores cada vez mais significativos da sociedade, a existência de um sistema social totalmente injusto, a existência de índices de desemprego crescentes, um sistema educacional ineficiente, tudo isto colabora para que as condições de vida de boa parte da população em todo o planeta sejam cada vez piores. No que isso acarreta? Nós temos percebido, evidentemente, que o sistema de saúde é cada vez mais inoperante para dar conta de todo o problema sanitário que estas condições de vida precárias acarretam. Consequentemente, há condições de habitação cada vez piores, aglomeração de pessoas cada vez mais. Um número maior de pessoas tem que conviver dentro de um espaço geográfico reduzido, isso em consequência da miséria, da pobreza, e isso tudo cria condições para a proliferação de doenças infecto-contagiosas. Além de todo esse processo que você e eu estamos assistindo, nós vemos que a saúde mental das pessoas está cada vez mais comprometida. Todo profissional de saúde pública e também aqueles que trabalham no setor privado estão assistindo a uma elevação nos índices de doenças mentais. Nós temos presenciado cada vez mais pessoas procurando tirar a sua própria vida, pessoas com mais índices de ansiedade, de depressão. Isso tudo gera um círculo vicioso. Essas pessoas acabam tendo dificuldade de trabalhar, de arrecadar dinheiro e, consequentemente, o ciclo de vida da pobreza vai se intensificando. Esses padrões de habitação, de segurança, esses padrões econômicos cada vez mais insatisfatórios vão fazendo com que o ser humano adote padrões alimentares e padrões de vida cada vez mais deletérios. Isso gera condições para que tenhamos um aumento de doenças cardiovasculares, entre outros agravos de saúde. Percebam, portanto, que o sistema social, o sistema econômico, o sistema educacional, a questão dos empregos, a natureza, o meio ambiente e o ser humano funcionam como uma rede. Quando qualquer um destes elementos é prejudicado, toda a rede é afetada. Nós funcionamos, portanto, como um sistema integrado. E isso tudo faz com que nós tenhamos que ter consciência de que precisamos olhar para a vida de uma maneira mais abrangente, de uma maneira mais cuidadosa. E por isso, a palavra de Deus nos ensina
que é importante nós amarmos a criação, nós amarmos a natureza e cuidarmos dela com responsabilidade. O que nós podemos aprender sobre a natureza? Lendo este texto bíblico do livro de Romanos, nós temos algumas lições importantes para aplicarmos às nossas vidas. A primeira lição que aprendemos nesse texto é que a natureza e o ser humano constituem uma unidade. Como nós falamos anteriormente, a natureza e o ser humano formam uma rede, formam um sistema. Nós, principalmente no mundo moderno, temos a ilusão de que podemos viver separados uns dos outros. Os grandes sábios da antiguidade, assim como os escritores bíblicos, já mostravam que isso, na verdade, é um ato de ignorância. Vivermos com a ideia de que podemos estar isolados uns dos outros, ou de que nós podemos fazer com o meio ambiente aquilo que quisermos para o nosso próprio prazer, para a nossa própria ganância, isso é uma cegueira, não só intelectual, mas isso é uma cegueira espiritual. Nós estamos integrados ao ambiente onde vivemos. Nós fazemos parte da natureza, não estamos separados dela. Um interessante versículo bíblico que mostra essa integração está lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, quando a Bíblia descreve o processo de criação do ser humano. Ela diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Essa fantástica declaração poético-espiritual da Bíblia mostra que nós estamos invariavelmente conectados à Terra. Os elementos químicos que constituem o planeta são os mesmos elementos químicos que constituem o organismo. Nós estamos inevitavelmente ligados ao mesmo destino que nós damos ao planeta. Quando existem variações, por exemplo, na constituição química dos alimentos que alteram a qualidade daquilo que nós comemos, o que vai acontecer? A nossa saúde física será afetada. Quando a nossa saúde física é afetada, a nossa mente é afetada. Lembrem-se do provérbio: mente sã em corpo são. Nós, portanto, dependemos da natureza. Os ingredientes químicos que circulam pelo nosso sangue, que constituem as nossas células, estão em interação com os elementos químicos presentes na natureza. Funcionamos, portanto, de uma maneira harmônica. A natureza funcionando bem, o ser humano também terá muito mais condições de funcionar bem em termos de saúde. A escritora norte-americana Alice Walker mostra essa integração de uma maneira maravilhosa em seu romance A Cor Púrpura, quando ela escreve assim: um dia, quando eu estava sentada quieta e me sentindo como uma criança sem mãe, que de fato eu era,
veio a mim aquele sentimento de ser parte de tudo, não separada de nada. Eu sabia que se eu cortasse uma árvore, meu braço sangraria. A cultura moderna, a cultura cada vez mais cientificista, nos levou a acreditar que nós somos seres independentes, uns dos outros, independentes da natureza. Essa é uma cosmovisão completamente equivocada, até mesmo do ponto de vista físico. Não existe a menor possibilidade de nós não estarmos conectados uns com os outros. Não existe a menor possibilidade de nós não estarmos conectados ao mundo em que nós habitamos. Será que nós temos tido essa consciência? Em segundo lugar, o texto bíblico nos mostra que a natureza e o ser humano estão em sofrimento. A Bíblia descreve o alcance do pecado. Essa palavra pecado tem cada vez mais um significado pejorativo na cultura moderna. Mas a Bíblia não usa o termo pecado com um sentido pejorativo. Ela usa essa expressão com um sentido diagnóstico da condição existencial do ser humano e do próprio mundo. A palavra pecar, no grego bíblico, significa errar o alvo. E tudo aquilo que de alguma maneira se distancia do ideal de Deus, do sonho de Deus para você e para mim, é pecado. Pois bem, a Bíblia nos mostra que o pecado afetou não apenas o ser humano, mas o pecado afeta todo o ecossistema. O pecado afeta a natureza como um todo, da qual você e eu somos parte integrante. E vejam que o apóstolo Paulo, ao escrever para os romanos, diz assim, que a criação, a natureza, tem uma ardente expectativa. Paulo, como um rabino, personifica a natureza e mostra como a natureza, se pudesse expressar os seus sentimentos, faria isso como um ser humano, mostrando que ela tem uma expectativa ardente. Assim como você e eu temos uma expectativa ardente de que o nosso mundo se torne melhor. Você não tem uma expectativa ardente de voltar a viver o seu dia a dia como antes da pandemia? Claro que tem. A própria natureza tem essa expectativa ardente. E aqui Paulo, vejam só, escrevendo 2000 anos atrás, diz que a criação, a natureza, está sujeita ao quê? A vaidade. Vaidade, obviamente, é uma característica de quem? Das flores? Dos cavalos? Claro que não. A vaidade é uma característica inerente a mim, a você e ao ser humano em geral. Ou seja, a sabedoria bíblica mostra que a nossa natureza sofre em função da vaidade do ser humano, que, influenciado pelo pecado, oprime essa natureza. Meu querido ouvinte, amigo, amiga, o apóstolo Paulo não era comunista.
O apóstolo Paulo não era um militante de esquerda. É muito triste hoje quando nós percebemos que defender a natureza, defender o meio ambiente, afirmar que o ser humano explora a natureza de uma maneira completamente irresponsável, tudo isso é associado a um discurso de esquerda. Queridos, isso não tem nada a ver com ser de esquerda ou de direita. Países europeus que têm consciência ambiental, muitos deles são de direita. Ou seja, nós não devemos associar essa ideia de que precisamos preservar a natureza, precisamos ter uma consciência econômica, social mais responsável. Isso não tem nada a ver com ser militante político, seja de esquerda, seja de direita. Isso tem a ver com ser uma pessoa integral, consciente espiritualmente. Um relatório do desenvolvimento humano em 2013, apresentado pela Organização das Nações Unidas, mostrou que se a economia continuar da maneira como ela existe atualmente, nós teremos catástrofes climáticas e o mundo em 2050 será um mundo trágico. Essa perspectiva apresentada pela ONU diz que a economia continuando do jeito que está levará mais de 3 bilhões de pessoas à situação de extrema pobreza em 2050. Tudo isso causado pela degradação do meio ambiente, pela redução dos meios de subsistência, como a agricultura, o acesso à água potável. O índice de desenvolvimento humano cairá muito até 2050. Então, que tipo de mundo nós queremos entregar aos nossos filhos e netos? Que tipo de planeta nós vamos deixar para as próximas gerações? E, finalmente, a palavra de Deus diz que a natureza e o ser humano serão resgatados. Essa é a boa notícia. É por isso que nós podemos viver com esperança. O apóstolo Paulo diz que a libertação final da natureza só ocorrerá quando se revelar finalmente a salvação dos filhos de Deus. Em outras palavras, quando o mundo passar a ser reinado pelo Senhor Jesus Cristo. Essa é a esperança que o Novo Testamento nos oferece. A palavra de Deus nos diz que nenhum movimento político vai libertar a natureza. Nenhum movimento filosófico vai libertar a natureza. O que vai libertar a natureza é quando o Senhor Jesus Cristo, de fato, reinar soberano neste mundo em que nós habitamos. Hoje ele já é, evidentemente, o soberano do universo. Ele sempre foi, mas, por enquanto, nós ainda vivemos sob as algemas do pecado, sob as algemas existenciais da nossa própria depravação humana. Mas chegará o momento, de acordo com a palavra de Deus, quando o pecado será finalmente extirpado da nossa existência.
E quando isso ocorrer, a natureza finalmente será liberta da angústia que a sufoca. E não somente a ela sufoca, mas sufoca a nós. A Bíblia diz assim: a própria criação será libertada do cativeiro, ou seja, da prisão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação, toda a natureza, a um só tempo geme. Olha a expressão que Paulo usa. A natureza geme. Ela suporta angústias até agora. Nós também, seres humanos, gememos. Olha, não tem um dia que eu não escute um noticiário, que eu não gema em meu espírito. E acredito que você também. Eu estou tendo até dificuldades de ouvir os noticiários. Eu só faço isso porque eu preciso me atualizar. Mas cada vez que nós escutamos os acontecimentos políticos, não só aqui no Brasil, mas no mundo, quando escutamos os desastres que ocorrem, as barbaridades que são praticadas contra o ser humano, contra o meio ambiente, não é possível nós deixarmos de experimentar a angústia em nossos corações. A boa notícia é que tudo isso terá um final, e um final feliz. Eu termino lendo 2 versículos bíblicos, um em Atos capítulo 3, versículo 21, onde a palavra de Deus diz assim: ao qual é necessário que o céu, está falando de Jesus, receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Aqui, o apóstolo Pedro, pregando aos primeiros cristãos, um pouco depois do dia de Pentecostes, diz a eles que haverá um tempo em que todo o planeta, não é só o planeta, o universo será restaurado. E quem encabeçará todo esse processo de restauração universal será o Senhor Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 1, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: de fazer convergir nele, ou seja, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas, sem exceção, todo o universo, toda a natureza, todos os seres humanos convergirão para Jesus Cristo. O texto aqui em grego não admite exceções. Tudo, absolutamente tudo, convergirá para Cristo. E aí se cumpre aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, quando ele afirma que Deus será tudo em todos. Neste momento, enquanto ainda estamos aqui, vamos viver o momento presente. Vamos viver o aqui, o agora. Enquanto estamos aqui como cristãos, vamos ter consciência ecológica, vamos cuidar do planeta, dos nossos recursos naturais, vamos batalhar pacificamente para que haja menos desmatamento, para que haja um
uso mais racional dos recursos naturais, para que não haja emissão de gases tóxicos que acelerem o processo do aquecimento global. Esse é o nosso dever como pessoas conscientes. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos experimentar a angústia de viver em um mundo que, infelizmente, é governado muitas vezes por pessoas, por partidos, por sistemas que não têm consciência espiritual e social. Mas uma última palavra: como cristãos, jamais deixaremos de ser otimistas. Nunca deixe de ser um otimista. O cristão que conhece a Bíblia será sempre uma pessoa esperançosa, uma pessoa com fé, uma pessoa que jamais deixará de se alegrar com a realidade de que Deus fará com que absolutamente tudo convirja para o Senhor Jesus Cristo. A vitória é de Cristo, a vitória é do amor. E, como Paulo disse, se Deus será tudo em todos, isso inclui a natureza, podemos estar certos de que haverá um dia quando nós vamos viver num mundo de absoluta harmonia. Esse dia ainda não chegou, vai chegar. Enquanto ele não chega, façamos a nossa parte, lutando, batalhando por tornar este planeta melhor para você, para mim, para os nossos filhos, para os nossos netos. Que Deus abençoe você e lhe conceda uma semana rica de bênçãos e de vitórias. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, que possamos viver em um planeta mais equilibrado, economicamente, mais sustentável, um mundo mais justo socialmente, politicamente, que possamos viver relações mais harmônicas entre os seres humanos e entre estes e a natureza. Pai amado, ajuda-nos a nunca perder o foco, que é o Senhor Jesus Cristo. Que possamos sempre ser otimistas em relação às nossas vidas, em relação ao mundo no qual nós habitamos. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, agora e para sempre. Amém.